Médico, colega médica, esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo e ver a saúde além da doença e engajar seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e o tema desse episódio é como fazer atendimento médico humanizado mesmo se você não tiver tempo. Sim, essa é uma coisa que eu vejo bastante as pessoas reclamarem, né, terem essa dificuldade, porque o médico às vezes até quer fazer um atendimento humanizado, quer fazer um cuidado diferenciado, mas não sabe como colocar isso na prática, não sabe como trazer esse atendimento mais humanizado e um dos principais, né, fatores, dentre tantos, falta de tempo, falta de apoio, falta de reconhecimento, e a gente está aqui para ajudar você a trazer essa humanização dentro da sua consulta médica para que possa ter maior engajamento dos seus pacientes, ter maior realização na sua profissão e também ter mais resultado com seus pacientes. E primeiro a gente precisa entender o que é esse atendimento humanizado, porque muitas pessoas acabam falando, o humanizado, né? Mas será que a gente está aqui falando a mesma língua, né? Será que a gente está trazendo o mesmo conceito do que seria humanizado? E aí a gente precisa alinhar um pouco isso. O que é esse atendimento humanizado? Muito quando a gente tem essa conexão com o paciente, quando há uma empatia, quando o paciente se sente escutado, quando tem um olhar de compaixão também. E empatia é muito sobre a gente se colocar no lugar do outro, poder entender o que o outro está passando, porque no final nós somos seres humanos também e temos a nossa humanidade compartilhada. E por isso, quando a gente tem esse posicionamento de ver também o paciente como semelhante, né, tendo essa humanidade compartilhada, e claro que existe um diferencial no nosso relacionamento de médico-paciente, porque o médico detém aí de um conhecimento técnico, e por isso que o paciente veio, mas o paciente também detém do seu conhecimento, né? O conhecimento sobre sua própria vida, sobre o que é importante. Por isso que a gente precisa escutar também, né? Escutar o paciente e saber o que é importante para ele. O atendimento humanizado é isso, o paciente se sentir ouvido, você ter essa conexão. Mas também é você respeitar o paciente, respeitar o porquê que ele foi te procurar. E ter esse respeito desse tempo, do que é importante para a pessoa, para que possa direcionar a consulta e resolver, né, o problema do paciente, ou pelo menos apoiar ele no meio desse processo, fazer o que é possível dentro da sua atuação médica. E esse respeito de tempo, respeito de individualidade e você contextualizar a sua conduta para a realidade do seu paciente, isso que faz muita diferença. Porque quando você está pensando em atendimento humanizado, isso vai além do que você ficar batendo papo com a pessoa e falando de coisas da vida. E aí que a gente precisa pensar o que não é o atendimento continuado. O que não é o atendimento humanizado, na verdade. E o atendimento humanizado, o que não é quando você vai humanizar essa consulta? Não é você fazer uma consulta de 3 horas fazendo um bando de perguntas que não leva a lugar nenhum e sem nenhuma intenção, sem muita estratégica. Quando você vai pensar em fazer uma abordagem integrativa, de ver a pessoa como um todo, de ter esse olhar da saúde além da doença, talvez você possa ter aprendido em diversas formações, enfim, em lugares que você vai saber um pouquinho mais sobre esse tipo de abordagem, muitas possibilidades do que a gente pode ver na pessoa em relação ao estilo de vida, em relação ao autoconhecimento, em relação a todas as terapias que podem estar envolvidas nesse tratamento, tudo no ambiente, relacionamentos, quer dizer, são muitos itens, né, da nossa vida que a gente pode trazer dentro dessa consulta com abordagem integrativa. Só que quando você fala em usar essa abordagem
para humanizar, para trazer essa conexão com o paciente, não é você simplesmente ter todos os itens como se fosse um cardápio aí de perguntas que você vai simplesmente jorrar para o paciente. Muitas perguntas: como é que é o seu sono? Como é que é a sua alimentação? Como é que é a sua atividade física? Relacionamentos? Tem religião? Como é que tem espiritualidade? Enfim. E aí vai fazendo todos esses itens, não sabendo exatamente o porquê fazer essas perguntas. O paciente fica até meio confuso, porque fala assim: nossa, mas não foi por isso que eu vim procurar essa consulta? Por que o médico está aqui fazendo esse bando de perguntas? E isso causa uma desconexão. Isso não é uma abordagem mais humanizada, porque você está desconsiderando o que é importante para a pessoa e contextualizar, né, também. Isso é muito importante, a gente ter essa noção que humanização é um respeito para o que é importante para a pessoa, é um respeito pelo tempo da pessoa, e fazer as coisas com estratégia é um impulsionador também da nossa conexão como seres humanos. Também não é você fazer uma consulta humanizada quando você, eu vou falar mais mansinho, não vou ficar falando muito firme na conduta porque eu tenho medo, vai que eu não vou agradar o paciente, vai que ele não vai gostar e daí ele não vai querer mais vir aqui, vir ser atendido por mim. Isso também não é uma consulta humanizada, porque isso você está pensando mais em você mesmo do que no seu paciente. E eu sei que às vezes a gente faz isso com a maior boa das intenções, porque a gente não quer que o paciente se sinta pressionado, ofendido, enfim. E por isso que a gente precisa aprender a fazer uma comunicação não violenta, uma comunicação que traz mais empatia, mas sem deixar de ser firme, sem deixar de trazer o que a pessoa realmente precisa. Porque a pessoa muitas vezes vem nos procurar com uma queixa, com algum sintoma, e na verdade não é exatamente aquilo que está no fundo da causa, assim, do problema. Você pode perceber no meio da consulta que tem uma causa mais profunda, que tem algo que está contribuindo que a pessoa ainda não sabe. E está no nosso papel ajudar a pessoa a visualizar aquilo que ela não consegue ver, poder abrir os olhos. E isso também é uma forma de você trazer conexão com a pessoa. Não é você fazer uma consulta humanizada, você deixar o paciente falar por horas e horas e horas e não direcionar sua consulta para um objetivo. Quando você vai pensar em fazer uma consulta que traga essa conexão, essa empatia com o paciente, é importante que esteja muito alinhado. Qual o objetivo dessa consulta? O objetivo da consulta, às vezes, pode ser criar, sim, um vínculo. Às vezes o objetivo da consulta é trazer uma educação para o paciente. Às vezes o objetivo da consulta é fazer um diagnóstico. Se você não fizer uma decisão compartilhada com o objetivo daquela consulta, talvez o paciente também não vai se sentir ouvido. Porque também, mesmo se você tem na sua cabeça assim, não, mas na minha cabeça, né, eu tenho que o objetivo dessa consulta é isso, mas você não fez esse acordo com o paciente. Ele não vai conseguir ler seus pensamentos e isso vai também afastar esse contato com o seu paciente. E também não é você ficar batendo papo fiado na consulta, falando sobre a vida. Não tem nada de errado, assim, a gente ter aquele tempo para ter aquele quebra-gelo, pra gente falar de qualquer coisa mais solta sobre a vida, mas aquele paciente te procurou por um motivo, ele entrou na sua consulta para poder resolver algum problema, se sentir às vezes acolhido, e por isso que a gente pode ter, é claro, essas conversas mais soltas, né, e não ficar assim tão rígido na anamnese, mas com intencionalidade, né, ter um tempo para fazer isso, mas ter um tempo também para você direcionar a consulta e não sair demais, né? Quando a pessoa começa a falar e tá saindo daquilo que é o central, opa, vamos
vamos voltar, eu tô percebendo aqui, né, que talvez possa ter outras coisas que a gente pode conversar em outras consultas, mas hoje, lembra que a gente fez um acordo, a gente decidiu que seria melhor a gente conversar mais especificamente em relação à atividade física? Vamos voltar na atividade física e depois a gente fala as questões aí da alimentação, porque por mais que estejam interligadas, às vezes a gente precisa tomar um pouquinho mais de tempo para conversar sobre isso. E aí a pessoa ela vai entendendo. Tudo é importante para a gente poder fazer tudo de uma maneira compartilhada, de uma maneira aberta, assim, você achar assim com muita rigidez do que precisa fazer na consulta, mas ter esse acordo com o paciente para que aquela consulta ela tenha sido já um tratamento por si só também, né? Que você traga essa intencionalidade na sua consulta. E com isso, a gente vê um dos maiores mitos que tem da consulta humanizada, que é você achar que uma consulta humanizada é igual a uma consulta demorada. Só que não. Você ter muito tempo de consulta não necessariamente faz a consulta ser humanizada. Você pode ter uma consulta humanizada de 15 minutos e você pode ter uma consulta humanizada de 2 horas. Tudo que vai fazer a diferença é como você vai usar isso. É que nem você for pensar, quando você vai assistir um filme ou assistir algum programa, será que o que faz aquele programa ser mais divertido, por exemplo, é o tempo daquele programa? Não, na verdade é o que ele traz, né? A experiência que você tem quando você está assistindo aquele programa. Isso é a mesma coisa da consulta. A experiência que traz na consulta, seja essa experiência de conexão ou a experiência também de resultado, para trazer o que é importante para a pessoa naquele momento e o que ela realmente precisa, tudo isso faz parte de você fazer uma consulta humanizada. Por isso que tempo de consulta não é determinante único da sua conexão médico-paciente. E aí, eu queria contar um caso de uma vez que aconteceu isso. E se você está assistindo, eu vi Elisa, Eli, né, que entraram aqui. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode falar aqui também. A gente estava falando, né, que tempo de consulta não é o determinante único da sua conexão médico-paciente. E teve uma vez que eu fui passar, na verdade, muitas vezes, né, algumas vezes eu fui passar em consulta médica e parece que a médica falava mais do que eu. Ficava horas falando da vida, batendo papo, e aí o que era uma consulta que, na verdade, a parte técnica da consulta foi feita em 15 minutos e outras 2 horas da consulta foi batendo papo, o que tá tudo bem, né? A gente também tem essa parte de se conectar, né? De trazer esse relacionamento mesmo com o nosso paciente, mas tudo tem o seu limite. Afinal, se a pessoa tá na consulta, ela tá buscando alguma coisa e precisa respeitar o tempo dela. Além disso, quando aconteceu isso, a médica passando do horário sempre atrasava. Então eu chegava lá para ter a consulta e sempre demorava pelo menos às vezes 2 horas de atraso à consulta. Por quê? Porque todo paciente que vinha, ela fazia isso, de ficar conversando horas e horas. Então a gente tem que tomar muito cuidado e respeito ao tempo com o nosso paciente. E aí, como que a gente faz para ter uma consulta mais humanizada, mesmo se a gente não tiver muito tempo, ou para poder usar o nosso tempo de uma maneira mais eficaz? É a gente fazer uma consulta semi-estruturada. Não sei se você já ouviu falar sobre consulta semi-estruturada, porque a gente, como médico, a gente aprende a ter uma estrutura só, né? Geralmente, a gente vai anamnese, aí a gente faz exame físico, aí
Aí a gente pede exame, se for necessário ou não, prescreve alguma coisa se for necessário ou não, e aí, tchau, né? No máximo vai marcar um retorno para poder checar os exames. Só que existe muito mais do que a gente pode fazer para o nosso paciente. E por que fazer uma consulta semi-estruturada é importante? Porque você vai conseguir separar o tempo na consulta para ter uma escuta também. Você vai ter esse tempo para ter essa escuta mais sensível, para você poder escutar o paciente não só com os ouvidos, né, mas também com essa linguagem não verbal, para poder trazer essa intencionalidade, né, o que será que o paciente quer dizer por trás do que ele fala. Então tudo isso pode ser colocado dentro dessa estrutura, que claro que não é semi-estruturada, não é estrutura rígida, justamente porque a gente, através da empatia, vai flexibilizando a conduta, vai flexibilizando cada um dos passos dentro da consulta para o que o paciente precisa naquele momento. Teve, por exemplo, uma consulta com uma paciente que eu tinha já, né, deixado separado, uma ferramenta para a gente poder trabalhar o comportamento. E enquanto eu estava fazendo a ferramenta, eu senti que ela estava com algum desconforto, né? E aí eu perguntei para ela, assim, tô sentindo, né? Será que isso está fazendo sentido para você? Você gostaria de fazer alguma outra abordagem? Você gostaria de falar sobre algum outro assunto? E aí ela falou assim, porque na verdade eu não tô entendendo, né, como que isso pode estar relacionado com o objetivo da consulta que a gente começou a trazer. E aí eu falei, então deixa eu alinhar um pouquinho melhor. Então a gente, como se fosse deu um passo assim para trás, a gente poder rever os objetivos, rever todas os acordos que a gente fez e trazer de novo a pessoa para que possa aproveitar cada um dos momentos da consulta. Por isso que a gente pode sempre flexibilizando. Às vezes eu olhei e falei assim, não, eu acho que realmente essa não é a melhor ferramenta para a gente fazer nesse momento. Vamos fazer uma outra prática que talvez seja mais interessante para hoje, né, que ela estava com algumas questões mais específicas. Então isso é importante, a gente poder ter algo, deixar já sendo estruturado, já deixa algumas ferramentas, alguns questionários, algumas práticas já pré-prontas para você poder ter essa flexibilidade de poder trocar também durante a consulta, mas também ter um direcionamento de acordo com o objetivo que você teve na sua consulta. E aí, você pode fazer uma diluição desses componentes da consulta. Quer dizer, a gente, talvez você como médico ou como médica, tem esse dia a dia de poder pensar assim, como é que é quando um paciente marca uma consulta? Quando chega o horário da consulta, você simplesmente vê qual é a queixa do que o paciente precisa, faz aquele atendimento e acabou a consulta. Depois, se ele marcar, né, quando marcar, aí você no máximo dá uma olhada no prontuário antes do paciente chegar e faz a consulta de novo. E muitas vezes esse pensamento de que o momento da consulta só acontece durante esse encontro, durante essa visita, durante essa consulta propriamente dita, tira muitas oportunidades. Porque eu gosto de dizer que existe a consulta fora da consulta. E o que é a consulta fora da consulta? É todo aquele momento, né, que não faz parte necessariamente daquele encontro com o paciente, seja presencial ou seja por telemedicina, mas que você pode trazer pontos de contato, trazer os objetivos do tratamento diluídos, como por exemplo, você trazer alguns materiais de educação, você trazer alguns materiais com questionários para poder já criando consciência no paciente, para você poder entender um pouco melhor também o monitoramento daquele paciente de acordo com os sintomas, de acordo com a rotina do dia a dia, se às vezes a conduta que foi
colocada durante o encontro, né? Tá sendo adequado ou não, para não ter que esperar. A pessoa vai ter que esperar 3, 6 meses, às vezes 1 ano, para poder te dar o feedback e falar que a prescrição que você passou, na verdade, teve efeito colateral e, na verdade, nem tomou a medicação. Você viu, assim, às vezes a gente perdeu, às vezes, 1 ano do tratamento simplesmente porque não teve esse ponto de contato, esse ponto de feedback, esse ponto aonde? Fora da consulta, no pré e no pós-consulta. E quando você faz isso, quando você dilui ao longo do tempo, você consegue ter muito mais atenção para cada um desses pontos. Isso traz humanização, porque agora você não vai precisar, durante a consulta, falar: ai meu Deus, eu tenho que ainda fazer isso, eu tenho que orientar aquilo, depois eu tenho que prescrever aquilo, eu tenho que pedir tal exame, daí eu tenho que falar tal coisa. Aí você quer fazer tudo aquilo encaixado naquela consulta, de às vezes, mesmo que seja uma consulta de meia hora, ou às vezes até 1 hora, é um tempo que não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo que um paciente que seja crônico, um paciente que você está ajudando a fazer uma promoção de saúde, vai conseguir fazer, porque existem muitas orientações, por exemplo, se a pessoa está com uma dificuldade no sono. Poderia ser, é muito mais rápido e pouco humanizado você simplesmente prescrever um remédio para a pessoa dormir melhor. Mas é mais humanizado e traz muito mais conexão e resultado se você procura entender qual que é o motivo da pessoa não estar conseguindo dormir e aí traçar um tratamento que seja alinhado com aquela causa base. E muitas vezes essa causa, principalmente quando a gente está falando de paciente crônico, que a gente está falando de paciente que precisa ter também essa abordagem integral de promoção de saúde, vai envolver mudanças de hábito, vai envolver você trazer outros aspectos da vida da pessoa que a gente faz além da prescrição de medicamentos. E isso o médico pode fazer uma orientação também. E claro, tudo que for muito mais específico, encaminha para um profissional que seja mais especializado naquele assunto. Mas você vai fazer uma orientação de como fazer a higiene do sono, e não só uma orientação padrão. Quando você faz uma consulta semi-estruturada, você dilui todo o tratamento, não só em um ponto específico de contato, mas em vários pontos de contato, no pré-consulta, no consulta, no pós-consulta, você consegue trazer essa profundidade para não só fazer uma orientação padrão, mas contextualizar aquelas informações, aquelas recomendações que existem nos guidelines e que você vai usar tudo embasado sim em evidência que é feito na pesquisa, só que agora você está colocando uma prática baseada em evidência, contextualizando aquilo para o seu paciente. E aí, cada um desses pontos de contato, você vai poder direcionar, assim, olha, este ponto aqui de contato a gente vai direcionar para fazer a educação da higiene do sono. E aí você primeiro vai ver todas as possibilidades, né? Por exemplo, você passa um material antes, né, no pré-consulta para o paciente, para falar quais são algumas recomendações de higiene do sono. E aí, quando chega na consulta, fala assim: você leu aquilo, o que você achou, você ficou com dúvida, o que você acha que cabe dentro da sua rotina, o que você acha que pode fazer de diferente, tem algumas coisas que você acredita que até você gostaria de fazer, mas você tem dificuldade, a gente pode aqui trabalhar, te dar esse apoio para você colocar isso na prática. Você viu que isso traz um empoderamento para o paciente, você está incluindo a pessoa no tratamento. Você não está simplesmente fazendo um papel autoritário de você tem que fazer isso. Você inclui uma parceria e essa parceria é uma forma de humanizar a sua consulta também. E isso traz também mais conexão e resultado porque você tem esse espaço de escuta, esse espaço de conversa e também um espaço para, por exemplo, incluir alguma prática integrativa, alguma terapia complementar,
você pode às vezes ter uma consulta que seja mais focada para fazer alguma terapia complementar, você combinar com o paciente, né? Por exemplo, você está acompanhando o paciente nesse caso de fazer um ajuste em relação aos hábitos de sono, porque tem insônia, e aí você fez essa primeira parte de educação, alinhou alguns hábitos aí de higiene do sono, e vocês conversaram, por exemplo, de algumas práticas que pode fazer antes de dormir. E aí conversa, por exemplo, de fazer uma prática de respiração. E eu faço isso nas consultas, né? Eu tenho alguns pacientes que vêm, eu tô falando essa queixa de sono porque aparece bastante também, né? E tem paciente que vem com essa queixa de ter dificuldade de dormir, e aí você pode explorar isso durante a consulta e falar assim, bom, se tem essa possibilidade de fazer uma prática de respiração, e às vezes a pessoa ela nunca fez isso, ela não sabe fazer isso muito bem, ou então para poder engajar a pessoa e ela meio que ter uma amostra, né, uma amostra de como tem benefício aquela prática de autocuidado, e aí você faz essa amostra dentro da consulta, e aí o paciente pode, com muito mais confiança e muito mais motivação, levar isso no dia a dia. E aí você reserva 5 minutos, 10 minutos na consulta, já sendo estruturada para isso, para fazer uma prática de respiração. Aí você faz essa prática de respiração junto do paciente, o paciente fala assim, nossa, é verdade, né? Começa a ver diferenças, às vezes você pode até, vamos ver a frequência cardíaca enquanto você está fazendo essa prática, e aí a pessoa olha e fala assim, nossa, né? Eu gosto de fazer isso na consulta, e a pessoa olha e fala assim, nossa, olha só como tem variação mesmo, né, da frequência cardíaca, de acordo com o relaxamento, e aí isso traz o quê? Uma personalização. Você não está falando simplesmente que aquela prática é boa para o sono. Você está falando, olha, essa prática, ela está aparecendo que é uma recomendação que seria boa para você neste momento. A gente fez essa prática aqui durante a consulta, você sentiu esses benefícios, existe essa recomendação de fazer essa prática, vamos fazer um teste, vamos fazer essa próxima semana, você procurar fazer uma respiração antes de dormir, e aí você me conta, você me manda se está tendo alguma dificuldade e não espera a próxima consulta para você tirar dúvida. Se você tiver alguma dúvida mais específica, você pode ter esse ponto de contato, às vezes até fazer um contato breve por telemedicina, sem necessariamente ser uma consulta extensa, mas ser algo mais focado para o monitoramento mesmo, né? Fazer um telemonitoramento em que você pode ir adequando essa conduta para a pessoa. Por isso que você fazer uma consulta semi-estruturada, ela não é uma forma de você engessar ou fazer algo sempre igual. Pelo contrário, é você ter já suas estratégias pré-montadas e poder flexibilizar durante a consulta, porque agora, durante a consulta, você vai ter muito mais tempo para quê? Para escutar o paciente, para poder realmente contextualizar cada uma das informações. E aí você pode usar ferramentas, questionários sejam validados, ou às vezes questionários que você faz específico para o seu consultório, que são mais assertivos. E também perguntas mais abertas, para não ficar aquela anamnese que é simplesmente você só perguntar quantas horas você dormiu, que horas você acordou, quanto que foi que você acordou, dormiu durante o dia, né? A gente sabe todas as perguntas fechadas que a gente tem que ter, por exemplo, para higiene do sono, só que existe muito mais do que só isso. A gente poder pensar como é para você acordar de manhã, né? Como que é o seu humor quando você acorda de manhã? Tem aquelas pessoas que acordam e já lá, ai, bom dia, né, então... E tem aquele que fala assim, nossa, não fala comigo de manhã, né? E aí você entender também esse contexto dentro do seu paciente. Isso cansa menos, né? Cansa menos o seu paciente, por quê? Porque você tá agora tendo uma consulta mais dinâmica. Não é aquela consulta que só tem perguntas, só tem aquelas perguntas fechadas
ele faz isso, e acabou e tem a prescrição no final. Você se sente ouvido? Né? Você que é médico, você que é médica, você também é paciente, né? Você também é ser humano. Quando você vai numa consulta e chega um médico e fica a consulta inteira olhando no computador, né? Escrevendo e falando, você dorme quanto tempo? Quando você acorda? Tal. Mesmo que foram essas perguntas que possam parecer que tem esse caráter de ver a pessoa como um todo, mas se você não faz isso de uma maneira humanizada, como você se sente? Você se sente ouvido? Você se sente reconhecido das suas queixas validadas por esse profissional? Eu não me sinto muito não, e talvez o seu paciente também possa não se sentir. Mas é claro que a gente tem momentos da consulta que você vai precisar anotar, que você vai precisar fazer algumas perguntas mais fechadas, mas agora você sabe que você tendo uma consulta sendo estruturada, diluindo esses componentes ao longo do pré-consulta, da consulta, do pós-consulta e flexibilizando essa estrutura para o paciente, tudo vai ficar muito mais dinâmico. A uma hora você está fazendo uma pergunta mais aberta, outra mais fechada, ou você está usando uma prática, ou você está usando uma ferramenta. Tudo isso acaba ajudando você a fazer esse acompanhamento. E aí, será que é possível fazer uma consulta humanizada em todo lugar, em qualquer tipo de serviço, ou todos os tempos aí de consulta, sejam consultas de 15 minutos ou consulta de 2 horas? Será? Se tiver alguma dúvida, se tiver um comentário, obrigada, Elisa, Maurício, Eli. Será que é possível fazer uma consulta humanizada em qualquer serviço, de qualquer tempo de consulta? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Possível é. Do mesmo jeito? Não, não é. Porque é óbvio que se você estiver fazendo uma consulta em um serviço, como por exemplo, um posto de saúde, consulta de 15 minutos, você precisa ter todo um padrão dentro daquele serviço e não tem tanta flexibilidade, às vezes, de você fazer algumas abordagens, não vai ser a mesma coisa do que você fazer isso dentro de um consultório, dentro do seu consultório particular, onde você tem maior liberdade de poder fazer aquilo que você verdadeiramente acredita. Mas é possível sim trazer essa humanização em todos os ambientes com algum grau, né? E eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a atuar como médica, né? Quando inclusive eu peguei o CRM, eu queria logo colocar tudo em prática, né? Eu sempre quis trazer muito a teoria para a prática. Nunca gostei muito de ficar só na teoria. Eu quero testar, eu quero experimentar, eu quero ver. E eu fui trabalhar no posto de saúde com a estratégia de saúde da família. E foi ótimo, era uma coisa que eu realmente queria fazer. Eu fui porque eu queria experimentar esse tipo de atendimento, porque eu acredito nesse tipo de atendimento, na atenção primária, eu acredito nessa forma de medicina feita, né, de família e comunidade. E eu queria ter esse contato com a comunidade também, que pudesse agregar, tanto eu poder contribuir também com a comunidade e aprender também com essa experiência. E durante os atendimentos eram marcados de 15 em 15 minutos. Na verdade era assim, eram 3, né, durante um período de 1 hora, tinham 3 consultas agendadas de 15 em 15 minutos, que eram consultas agendadas mesmo, e uma consulta que era chamada de acolhimento, que era alguma demanda espontânea que talvez surgisse ao longo do dia. Então, quer dizer, eu tinha pelo menos 3 consultas por hora, né? Se não tivesse nenhuma demanda, às vezes dava para usar esse horário também, ou que muitas vezes tinha uma demanda de vir algum paciente com alguma descompensação durante o próprio dia, as consultas eram de 15 minutos. E assim, saiu uma entre a outra, saiu uma entre a outra.
como que a gente faz uma consulta humanizada num ambiente como esse? Não é o ideal, mas foi possível usar algumas dessas estratégias que eu disse para você, de você semi-estruturar a consulta e diluir nos momentos no pré-consulta, consulta e no pós-consulta. Por quê? Eu tinha momentos pré-consulta que eu pedia para a agente comunitária e trazer e ter esse contato com o paciente para já antecipar, né, para o paciente já trazer pronto durante a consulta todos os materiais que eu iria precisar. Então, se o paciente era um diabético, pede para o paciente, já traz na próxima consulta todos os controles de destro, os controles de pressão, passava o papel, a agente comunitária ia lá, levava para o paciente trazia na consulta. E aí ela ajudava, né? Elas ajudavam também a trazer esse lembrete, né, para o paciente. Olha, lembra, né? Amanhã tem consulta da doutora, né? Lembra de levar aquele monitoramento dos destros. Então isso já é uma forma de você otimizar a consulta para que aqueles 15 minutos que estou lá frente a frente com o paciente seja usado efetivamente para a escuta, para trazer esse acolhimento, para fazer uma orientação mais personalizada e deixar aquelas coisas que são mais operacionais, de checar exame, de checar o monitoramento de destro, de pressão, para no pré-consulta, no pós-consulta. Também tinha consulta com os outros profissionais. Então, se estava fazendo acompanhamento de gestante no pré-natal, por exemplo. Aí a enfermeira fazia um atendimento inicial com algumas orientações. Se tivesse, por exemplo, já no terceiro trimestre, já começava a fazer orientações também de como fazer a amamentação, para quando o bebê nascesse já tivesse isso mais alinhado. E aí isso era feita no fora da consulta médica, dentro da consulta de outros profissionais, dentro da consulta da enfermeira, por exemplo. E aí quando chegava na consulta médica, mais alinhava, tirava algumas dúvidas mais pontuais e era muito mais possível trazer esse acolhimento, trazer essa consulta mais humanizada. E às vezes eu estava na consulta com o paciente e aí eu falava assim, nossa, não vai dar pra gente traçar tudo que a gente precisa nessa consulta. Vamos marcar uma consulta específica para poder ver essa questão, por exemplo, do sono. E eu até trouxe essa questão do sono, porque teve até uma paciente em particular que eu atendi no posto e que ela já estava acompanhando há muito tempo, tomando medicação para dormir, né? A gente sabe que muitas vezes tem o uso até inadequado, né? Um uso abusivo, às vezes, de medicamentos para dormir. E ela estava usando há muito tempo. E eu falei assim, nossa, mas não tô vendo, né, pelas características de ter uma indicação mesmo de usar essa medicação. Só que na consulta tinha tantas outras coisas pra gente ver também, em questão de outras doenças e de outros sintomas. E eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir trazer isso agora. Vamos marcar uma consulta específica pra gente poder falar da questão do sono? Aí a paciente topou e a gente marcou uma consulta em que eu sabia que eu não ia rever todo o histórico médico dela, fazer toda uma prescrição. Na verdade, era uma consulta focada para essa questão do sono. E aí, quando eu fui conversar com ela, na verdade, ela não estava com insônia. Ela estava, na verdade, com uma questão de relacionamento com o marido. E aí, por conta disso, eles estavam brigavam, enfim, tinha até alguns aspectos que a gente teve que conversar com outros profissionais do posto para poder ajudar a paciente nesse relacionamento que já estava abusivo. E que quando a gente for pensar como que a gente vai tratar isso, não é com remédio, né? A gente precisa ter uma abordagem da pessoa como um todo, contar com uma equipe interdisciplinar quando necessário,
tudo isso é importante e a gente só vai conseguir escutar realmente o paciente quando a gente não tiver dentro da nossa cabeça com todas as outras coisas que a gente tem que fazer na consulta. Se a gente tá lá pensando assim, nossa, eu tenho que prescrever tal coisa, eu tenho que pedir tal exame, eu tenho que fazer não sei o que, e tem que pensar em todas as doenças, né, que o paciente tem. Se você tiver isso na sua cabeça, você não tá com o paciente, você não tá presente. Às vezes pensando assim, né, ai, nossa, já tô atrasada, eu tenho que atender outro paciente, depois o outro, ai, nossa, o outro é tão difícil e eu ainda tenho que atender esse. E se você tiver isso na sua cabeça, você também não tá presente para o seu paciente. Por isso que precisa marcar esse objetivo dentro da sua consulta para você tirar um pouco desses pesos, né, desses pensamentos de que você tem que fazer tudo isso em uma consulta só. Eu falei isso dentro de um contexto, por exemplo, de posto de saúde, mas é claro que você colocando isso dentro do seu consultório, um consultório particular, onde você tem uma liberdade para trazer diversas possibilidades nesse pré-consulta, consulta no pós-consulta, é muito mais efetivo você ter a humanização da sua consulta. E aí, hoje, como é que eu faço isso dentro do atendimento? Só para você ver um exemplo que você pode se espelhar e usar na sua prática também. Quando o paciente ele chega, por exemplo, uma primeira consulta, eu passo um questionário pré-consulta, um questionário que o paciente já coloca algumas questões de saúde e aí eu vou direcionando, porque se a pessoa ela já coloca a intenção, qual é o objetivo da consulta, quais os medicamentos que usa, já se tem algum exame que já fez, já encaminha. E aí, quando eu chego na consulta, já tem menos tempo para eu ter que ficar checando o exame, daí não trouxe o exame, na verdade não sabe a medicação que usa, e daí tem que depois ver em casa, tem que pegar a caixinha para ver porque não sabe. E aí quando você viu, você perdeu aquele tempo de consulta para poder direcionar para o que o paciente precisa, não teve muito de tempo de escuta, e aí você não tem essa humanização. Por isso que fazendo, por exemplo, esse questionário antes da consulta, ou mesmo pedindo, né? Não precisa fazer um questionário se isso não fizer sentido para você, mas pelo menos pedindo para a pessoa, olha, já separa as medicações, separa os exames que você já tem feito e leva na consulta, porque isso faz a gente otimizar o nosso tempo. Se não tem a possibilidade de você ter essa flexibilidade, né, dentro da sua abordagem, dentro do seu consultório. Mas aí, dentro do consultório, fazendo isso, tendo uma consulta semi-estruturada, tendo um objetivo pré-consulta, tendo todos os materiais que você vai precisar já pré-prontos, aí você tem tempo de escuta, uma escuta livre, você pode fazer um tempo de uma anamnese mais objetiva e um tempo de uma escuta mais livre, um tempo para educar, um tempo para fazer uma prática integrativa. E aí depois da consulta você pode ainda passar alguns materiais para o paciente, alguns materiais educativos, algumas orientações mais direcionadas. E aí são coisas que a gente pode incluir dentro do nosso atendimento. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, enquanto eu também tomo uma aguinha. Talvez pode surgir alguns pensamentos que vão falar assim, ai, nossa, mas Pri, você tá falando isso, mas não dá, na verdade, dentro do meu serviço, onde eu faço atendimento, eu não tenho apoio nenhum. E aí eu não vou conseguir colocar essa consulta humanizada em prática, não consigo. E aí eu vou falar com você, eu dei um exemplo. Eu fiz um modelo de consulta humanizada mesmo em posto de saúde do SUS. É claro que a gente precisa alinhar as expectativas aqui. Não é a mesma coisa você fazer isso dentro de um serviço que vai depender de outras pessoas ou você fazer isso dentro de um consultório particular onde você tem mais liberdade.
E aí vai de você refletir e pensar o que você busca dentro da sua carreira, dentro da sua vida. Se você acredita que você gostaria de investir em um consultório particular, que você gostaria de investir em um consultório, em uma clínica, o que você está fazendo hoje para poder trazer isso, uma realidade na sua vida? Agora você fala assim, não, Pri, na verdade eu quero só atender mesmo, né? Eu não quero fazer atendimento meu, né? Fazer um consultório meu ou ter uma clínica minha, não quero ter essa parte, né, de gestão, né, que vai ser necessária também. Quero só atender. Por que não procura talvez uma clínica que seja mais alinhada com os seus valores, que também acredita nessa humanização da consulta? E aí você pode investir naquele tipo de atendimento que você acredita. Se você não for atrás daquilo que você acredita, ninguém vai atrás por você. Você é responsável pelos seus sonhos, você é responsável por aquilo que você acredita. O que cabe dentro da sua responsabilidade você fazer para trazer uma consulta mais humanizada para o seu paciente? Aquilo que você não consegue mudar, tudo bem, né? Aí você vai ter que refletir. O que eu posso mudar e o como eu posso colocar isso dentro do meu atendimento para fazer uma consulta humanizada do jeito que eu acredito. Isso que a gente precisa refletir. Aí você fala assim, mas Pri, eu não tenho tempo. Não dá, eu eu tenho pouco tempo de consulta. Essa consulta semi-estruturada é justamente para isso. Se você não tem tempo, é por isso mesmo que você precisa fazer uma consulta semi-estruturada. Por isso mesmo que você precisa fazer um atendimento que seja já alinhado com aquilo que você acredita para otimizar o seu tempo. E para isso você precisa ter os materiais já pré-prontos, já ter uma intencionalidade, fazer um plano de tratamento, ter um objetivo nas suas consultas. É por isso mesmo que você precisa fazer essas estratégias e assim conseguir humanizar a sua consulta. E aí talvez você fale assim, Pri, mas na verdade eu ganho muito pouco, assim, eu ganho muito pouco na consulta, às vezes trabalha por convênio ou recebe uma porcentagem no lugar que trabalha, enfim, e acaba não ganhando muito por consulta e às vezes isso desestimula também a trazer todos esses diferenciais que acabam desgastando, né, e quando você não se sente valorizada. E aí, por isso mesmo que você vai precisar fazer uma consulta semi-estruturada, para você criar mais diferenciais dentro da sua consulta, você trazer maior valorização do seu trabalho a partir da conexão e do resultado que você gera no seu paciente. O paciente, ele não vai ficar valorizando o seu trabalho simplesmente assim, nossa, olha só, tudo o que tá fazendo aí de trabalho, olha só o esforço. Ele vai ter essa valorização do seu trabalho a partir de como ele se sente também valorizado enquanto você está atendendo ele. Enquanto você está direcionando a sua conduta para as particularidades para ele, o quanto você está trazendo de resultado, o quanto você está realmente escutando, trazendo o que é importante para ele. Quando você pensa o que é importante para você dentro do seu atendimento, é aí que você precisa direcionar o seu investimento. Você direcionar o seu investimento também do seu tempo e do seu dinheiro para estratégias que te tragam para um tipo de atendimento que você acredita, num tipo de atendimento que você busca para poder ter maior realização, ter maior valorização do seu atendimento e ter pacientes que sejam mais fidelizados, sejam pacientes que acreditam também naquilo que você faz, que acreditam nessa saúde além da doença, que acreditam na valorização desse olhar da pessoa como um todo. Por quê? Porque você também está incentivando, porque você está trazendo essa inspiração dentro do seu atendimento. Então, quando você tiver clareza de que
é isso que você quer? Quando você tiver clareza de que você quer aumentar a adesão dos seus pacientes usando a prática integrativa para poder ter realização no que você faz, para poder ter uma valorização do seu atendimento, para poder se sentir realmente fazendo uma saúde que traz esse olhar da pessoa como um todo, aí sim você vai conseguir ver para direcionar todas essas estratégias para uma consulta que te traga esse resultado, para você investir o seu tempo, o seu dinheiro, suas prioridades para aquilo que é importante para você, para essa consulta que traz essa conexão e esse resultado, para esse atendimento que seja continuado para um paciente e que possa trazer essa conexão e resultado para o seu paciente e para você também. E aí, nós vimos que o jeito errado de fazer uma consulta humanizada é você ficar se preocupando só em agradar o seu paciente e não trazer uma conexão e resultado para o seu paciente. E o jeito certo de você fazer uma consulta humanizada é você escutar o que ele quer e dar o que ele precisa, através de estratégias que sejam sendo estruturadas para um atendimento continuado, para que você possa aumentar a adesão do seu paciente usando a prática integrativa, porque a prática integrativa ela tem essa visão da pessoa no seu todo, ela tem essa escuta sensível que contextualiza as recomendações, a conduta, para aquilo que o paciente verdadeiramente precisa. Porque quando você usa essa prática integrativa, você está respeitando o tempo, o contato que você tem com o seu paciente e você está se respeitando também ao fazer uma medicina que verdadeiramente traz esse olhar de humanização. E aí, eu te convido a fazer um pequeno passo, tá? Um pequeno passo que você pode fazer já no seu próximo paciente. Já vê o próximo paciente que você tem agendado, né? E o próximo paciente que você for atender, você vai entrar em contato com ele antes da consulta e vai falar assim, olha, você pode já deixar os seus exames separados, me envia aqui por e-mail, e aí eu já checo os exames, ou então traz, né, já deixa separado os seus exames, suas medicações e traz na consulta. Só esse pequeno passo você vai ver a grande diferença que vai trazer no seu atendimento. Porque na hora que chegar na consulta, você vai poder se preocupar com aquilo que verdadeiramente é importante, que é essa relação médico-paciente, com empatia, com compaixão, com esse tempo de cuidado. E isso é muito realizador para a gente ter dentro do nosso atendimento. E aí você tem mais tempo, sobra mais tempo para você poder escutar o seu paciente e não ficar fazendo só operacional, de ficar checando exame, de ficar toda hora checando se é aquela medicação ou não. Então esse é pequeno passo, eu convido você a fazer esse pequeno passo no seu próximo paciente. Você pede para ele já deixar separadas as medicações e os exames, para que vocês possam ter um tempo de qualidade, um tempo humanizado durante a consulta. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com algum comentário, ou se você já deu esse pequeno passo também durante o seu atendimento, conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber como a gente pode multiplicar esse cuidado do olhar da pessoa como um todo, de você ver a saúde além da doença e trazer melhor conexão e resultado para os nossos pacientes e para nós médicos dentro do nosso consultório, dentro do nosso atendimento. E espero você no próximo episódio.